Oi, gente. Oi, tudo bem? Eu tinha ajeitado o cabelo bonitinho, a franja. Olha o cabelo selvagem da pessoa. Essa é a Melissa. Para quem me conhece melhor, Fuá, né? Que era o nome do meu cabelo. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying. E não foi legal, né? Hoje até eu acho que algumas coisas que a gente passa, com o tempo a gente vai até fazer piada. Às vezes até de coisas muito tristes. Já vi pessoas fazendo piadas de luto, por exemplo. E recentemente eu tava entrando nessa. E eu percebi que às vezes é um processo de como a dor se assenta dentro de você. É você começar a fazer piada daquilo que é uma dor pra você, talvez seja uma maneira, já deu risada num momento muito sério, né? No momento que você queria chorar, mas você começa a rir da situação. Hoje eu venho falar novamente os comentários sobre esse livro que eu tô lendo, Checklist. Na verdade é um teaser, é uma amostra grátis. Estou na página 17. Vou falar sobre Deus, sobre milagres. Tá muito feio o cabelo, gente. Será que eu prendo e deixo só esse? Coloquei essas fitinhas da minha filha. Coisa que eu uso muito é grampo. Eu gosto de fazer penteado, ultimamente eu não ando fazendo não. A história de um de meus pacientes ressalta esse aspecto. Antônio de Filippo tinha 48 anos, era de Everett. Massachusetts. Trabalhava como motorista de limusine e sofreu uma hemorragia num hospital comunitário durante uma cirurgia de hérnia e de remoção de cálculos biliares. O cirurgião conseguiu estancar a hemorragia, mas o fígado de Anthony sofreu sérios danos. Nos dias seguintes, o estado dele se agravou demais e os recursos do hospital se tornaram insuficientes. Aceitei a transferência dele para estabilizá-lo e descobrir o que fazer. Quando chegou à nossa UTI, às 1h30 da madrugada de um domingo, o cabelo dele estava empapado de suor, o corpo tremia e o coração pulsava 114 batidas por minuto. Ele delirava de febre, choques e baixos níveis de oxigênio. Preciso ir embora, gritava ele. Preciso ir embora. Tony, está tudo bem, disse-lhe uma enfermeira. Vamos ajudá-lo, você está no hospital. Ele a empurrou para afastá-la. Era um homem grandalhão e tentou se levantar da cama. Aumentamos o fluxo de oxigênio, prendemos seus pulsos e tentamos acalmá-lo. Ele finalmente se cansou e nos deixou tirar seu sangue e lhe dar antibióticos. Já vou fazer um comentário aqui, que eu vejo que muitas vezes você pode ter esse momento de revolta em muitos momentos da sua vida em que você não quer ser ajudado. E você precisa se deixar ajudar. Você vê aqui que ele queria ir embora, sabe? Ele não queria um tratamento. Às vezes pode ser um tratamento, sabe? Do teu emocional, pode ser, enfim, o tratamento que for, você precisa colaborar, você precisa aceitar, sabe? Que as pessoas querem te ajudar. Que Deus quer te ajudar. Eu acredito muito que Deus manda realmente os anjos, fisicamente eu digo, sabe? Que eles estão presentes. Eu já senti muita presença em uma época da minha vida, a presença dos anjos. E eu senti uma presença assim, mas muito alta, enorme, como se tivesse uns 3 metros de altura ou mais. Eu uma vez estava assistindo a um relato de EQM, uma das pessoas que teve o estado de quase morte, ela viu os anjos e relatou que eles eram
enormes, eram gigantes. E se confirmou essa minha sensação. Essa sensação foi acordada mesmo. Eu estava no terminal de ônibus. Eram momentos muito difíceis da minha vida que eu estava passando, momentos muito difíceis. Os resultados dos exames de laboratório ficaram prontos, comprovando falência do fígado e alta contagem de leucócitos, indicando infecção. Logo ficou evidente, por causa do saco de urina vazio, que os rins também não estavam funcionando. Uma das coisas que eu me lembro muito, quando eu estava no hospital, era de usar esse saco aí, né? Antes de ter a minha filha, já foi colocado em mim algumas horas antes. É horrível, dói, é uma agulhinha que coloca lá na uretra, acho, E o que Deus está me falando é que em alguns momentos, talvez a gente precise de algum apoio. É tipo uma muleta, sabe? Para uma pessoa que tá em um certo momento tá com dificuldade de andar. E que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É um momento que você tá mais fraco e você vai precisar daquela ajuda, você precisa disso, mas para você não se sentir inferior. Por exemplo, uma pessoa que precisa usar óculos, sabe? Até o momento, sei lá, de conseguir fazer uma cirurgia para os olhos e não precisar mais dos óculos. Para você não se sentir menos amado, não sentir que isso é um castigo, tá? É isso que Deus está me falando. Olha, o corpo dele aqui entrou em falência. Todos os seus órgãos, inclusive o cérebro, pareciam entrar em falência. Telefonei para a irmã dele, a parente mais próxima, e lhe descrevi a situação. Por favor, faça tudo o que for possível para salvar a vida dele, implorou ela. Essa frase dela me soou com uma oração fervorosa e muito forte. E eu creio que esse desejo da irmã dele foi crucial para a melhora dele. Às vezes uma pessoa até não quer ser ajudada, mas pelo teu desejo, a tua oração em favor dessa pessoa pode salvar essa pessoa. E assim fizemos. Aplicamos nele uma injeção de anestésico enquanto um residente o intubava. Outra residente inseriu uma agulha fina e um catéter pelo pulso direito na artéria radial e depois costurou o catéter à pele com costura de seda. Em seguida, introduziu um catéter venoso central de 30 centímetros pelo lado esquerdo do pescoço na veia jugular. Depois de fixá-lo com uma costura e de verificar pela imagem de raio-x que sua ponta flutuante estava onde deveria estar, dentro da veia cava, na entrada do coração, ela instalou um terceiro catéter ligeiramente mais fino para diálise, entrando pela parte superior direita no peito na veia subclávia, bem abaixo da clavícula. Também conectamos um tubo à mangueira de um respirador mecânico e o regulamos para lhe proporcionar 14 respirações forçadas por minuto com 100% de oxigênio. Movemos os botões de controle da pressão e da intensidade dos fluxos de gás do respirador mecânico para a esquerda e para a direita como engenheiros diante de um painel de controle, até alcançarmos os níveis ideais de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue. Os catéteres arteriais nos davam medidas contínuas da pressão sanguínea, permitindo que fizéssemos pequenos ajustes nas doses dos medicamentos para mantê-la em níveis satisfatórios. Regulamos as soluções intravenosas de acordo com as medidas da pressão fornecidas pelo catéter venoso central. Ligamos o catéter subclaviano à máquina de diálise e a cada período de poucos minutos seu sangue era purificado por esse rim artificial e retornava ao corpo. Um pequeno acerto aqui e ali e alterávamos os níveis de potássio, de bicarbonato e de sal. Queríamos acreditar que ele era uma simples máquina sob nosso controle. Evidentemente não era bem assim, de fato estávamos com as mãos no volante, tínhamos à nossa frente um painel de controle e alguns botões, mas a sensação era de estar na cabine de uma carreta com 9 eixos, descendo em disparada montanha abaixo por uma estrada sinuosa e com problema nos freios. Manter em limites normais a pressão arterial do paciente exigia litros de fluidos intravenosos.
Ele estava conectado a um respirador mecânico que funcionava quase à capacidade máxima. Sua temperatura subira para 40 graus Celsius. Menos de 5% dos pacientes com aquele nível de falência múltipla de órgãos conseguem sobreviver. Um único erro podia eliminar depressa essa chance mínima. No entanto, durante 10 dias fizemos progresso. O grande problema de Anthony eram os danos ao fígado resultantes da operação anterior. O principal duto que sai do órgão estava rompido e vazava bile, uma substância cáustica, e ele estava fraco demais para sobreviver a uma cirurgia reparatória. Nessas condições, depois que o estabilizamos, tentamos uma solução temporária pedindo aos radiologistas que inserissem um dreno plástico sob a orientação de tomografia computadorizada através da parede abdominal até o duto rompido para drenar o derrame de bile. No entanto, durante a intervenção, encontraram tanto líquido que tiveram que usar 3 drenos, sendo um dentro do duto e outros 2 ao seu redor. Com a drenagem da bile, a febre diminuiu, assim como a necessidade de oxigênio e de fluidos. A pressão arterial voltou aos níveis normais, ele estava começando a reagir. Até que, no 11º dia, quando nos preparávamos para retirá-lo do respirador mecânico, ele voltou a apresentar febre alta, com picos muito elevados, enquanto a pressão arterial despencava e os níveis de oxigênio no sangue caíam de novo. A pele tornou-se fria e úmida e ele estremecia com calafrios. Não conseguíamos compreender o que acontecera. Parece que ele tinha desenvolvido uma infecção, mas os exames de raio-x e de tomografia computadorizada não revelavam a fonte. Mesmo após a administração de 4 antibióticos, ele continuava com acesso de febre. Num desses picos de temperatura, o coração dele fibrilou. O código azul foi acionado. Mais de 10 enfermeiros e médicos se aglomeraram em torno do leito e, num esforço coordenado, conectaram um aparato de fios ao seu peito e aplicaram sucessivos choques elétricos. O coração reagiu e voltou ao ritmo normal, mas precisamos de 2 dias para descobrir o que der errado. Ante a possibilidade de alguns dos catéteres terem sido infectados, substituímos os que suscitavam suspeitas e os enviamos ao laboratório para cultura. Depois de 48 horas, recebemos os resultados. Todos os catéteres estavam contaminados. A infecção provavelmente começara em um catéter que talvez tenha sido contaminado durante a inserção e se espalhara pela corrente sanguínea de Anthony para os demais. Então todos começaram a derramar bactérias no organismo dele, produzindo febre e o agravamento generalizado do quadro. Essa é a realidade do tratamento intensivo. A certa altura, a probabilidade de danos é tão alta quanto a chance de cura. A mesma chance de se curar é a mesma chance de morrer, de não se curar. Aqui é que entra Deus e que ele nunca fala de Deus. Ele fala: nós estamos administrando uma máquina. O organismo é uma máquina, sim. Mas o que tenho conversado com Deus é o seguinte. O que eu tenho conversado com Deus é que eu tenho reparado que você tem a sua zona de escolha, você tem o seu território de escolha, a sua parte de escolha, sabe? O seu quadrado de escolha. Só que você não tem como escolher a reação, o resultado, né? Então, quando ele fala aqui de checklist, quando ele fala de perfeição, de gerenciar máquinas, você pode escolher fazer o seu melhor. É isso que Deus tem me falado. Vá, faça. Ai, quem tá aqui? Lindinha, sereia. Sim, mamãe. Olha, linda. Sim. Beijo. Sim, mamãe. Sereia. Espera aí só um pouquinho. Você pode escolher dar o seu melhor, mas você não pode garantir o resultado. Você não pode garantir que amando você será amado, que respeitando você será respeitado, que fazendo um melhor trabalho você será elogiado, entende? Essas coisas não. Mas sempre escolha dar o seu melhor. Tá?
Anthony levou mais uma semana para se recuperar o bastante das infecções até sair do respirador mecânico e mais 2 meses para receber alta. Debilitado e abatido, ele perdeu seu negócio de limusines e sua casa e acabou indo morar com a irmã. Teve que manter o tubo de drenagem de bile conectado ao seu abdômen. Tempos depois, quando ele já estava mais forte, operei-o de novo para reconstruir o principal duto de bile do fígado, mas ele sobreviveu, ao contrário do que acontece com a maioria dos pacientes nas mesmas condições. Aqui eu vejo outro milagre, como o primeiro da menina de 3 anos que eu falei para vocês. Um completo milagre. Ele falou que menos de quanto? De 5%? Menos de 5% dos pacientes. Ele está na margem dos 4. Cada 100 pessoas, 4 pessoas só sobrevivem. Menos de 5%, 4 então. E ele ainda conseguiu tirar esse duto, ele foi operado, quer dizer, diminuiu a porcentagem ainda, porque ele passou por outra cirurgia. E aí fala, ele perdeu o negócio, perdeu tudo, ele foi morar com a irmã dele. Talvez era o aprendizado que ele tinha que passar. Não é para ele sofrer, é para ele ser feliz assim, nessa nova realidade dele. Talvez você esteja vivendo uma nova realidade. Talvez eu esteja vivendo uma nova realidade. Talvez você vá viver uma nova realidade. Talvez eu vá viver uma nova realidade. Mesmo quando é algo bom, é uma nova realidade e requer mudanças. E mesmo quando é algo bom, a gente passa por sofrimento. Sabe? Por exemplo, ser mãe é uma nova realidade e exige esforço. Sabe, de certa forma tem um sofrimento de preparar o ambiente, o seu corpo muda, o seu tempo muda também, sabe? Eu me lembro que minha mãe dizia que quando ela se casou, ela sofreu no início, porque ela sentia falta das irmãs dela, sentia falta dos pais dela, da casa. E eu ouvi outras mulheres também, eu não posso dizer isso pra vocês porque eu nunca me casei, mas outras mulheres também que falavam que sentia falta, ia muito visitar a mãe porque sentia falta do quarto, enfim, sabe? Então, assim, mesmo algo bom. E o que eu quero trazer para vocês aqui, claro que é uma mensagem de esperança, para você não se angustiar tanto. O que Deus me falou é: faça a sua parte, o resultado deixa comigo. O que eu mais aprecio é a sua atitude, é a sua reação diante da dor, diante... Às vezes até eu tô vendo assim como se eu tivesse levando um tapa na cara. Ou como se você estivesse levando um tapa na cara. É a maneira como você vai reagir. Você não vai dar outro tapa na cara da pessoa. Você vai perdoar essa pessoa. Você vai amar essa pessoa, você vai orar. É difícil perdoar, é difícil amar as pessoas, mas isso é o principal que Deus nos pede. É o principal, antes de tudo, sabe? Perdoar, amar as pessoas, achar tempo para isso, sabe? Às vezes a gente fica fazendo várias coisas porque a gente não quer olhar aqui para dentro, para quem a gente tem que perdoar, às vezes perdoar até a si mesmo. As mudanças que devem ser feitas na nossa vida, buscar os nossos dons, sabe? Se amar. Tem gente que enfia a cara no trabalho porque não quer dar tempo pro filho, sabe? Não... Eu li a história um dos criadores lá da Apple, aquele que teve câncer, esqueci o nome dele agora. Um homem muito próspero, né? Ele foi, mas era um péssimo pai. Ele teve uma filha, eu não lembro, acho que até a menina chama Melissa, eu acho. Melissa, Melinda, não lembro, o nome parecido com o meu. Ele era um péssimo pai, mas péssimo, frio, sabe? Sempre interesseiro, sempre materialista, sempre egoísta. E
Esse não é o melhor sucesso que você pode ter na vida. Essa não é a vitória que Deus quer para você, sabe? Invista no reino dos céus, invista no reino de Deus, porque aqui é temporário, é isso que eu digo para vocês. Aqui é temporário. O nosso lugar, a nossa casa é lá, tá certo? Tchau, gente. Amo vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo e que Deus possa fazer um milagre na sua saúde, que Deus possa fazer um milagre na sua vida e que Deus te prepare para que você aceite aquilo de bom. Eu tô vendo um presente, como se ele tivesse um presente nas mãos, ele tem um presente para você. Mas você tem que estar aberto para aceitar isso. Que você esteja preparado para aceitar, para amar os presentes que Deus quer te dar. Não rejeite seus dons, não rejeite aquilo que Deus quer te dar. Tá bom? Tchau. Até mais.